pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios com misturas de soluções que ocorrem em reações químicas. Vamos lá? Então, o exercício pede para a gente calcular o volume em litros de uma solução aquosa de ácido clorídrico, cuja concentração é de 5 mol por litro, necessária para neutralizar 80 ml de uma solução aquosa de hidróxido de potássio de concentração 8 mol por litro. Então, a equação balanceada é essa: 1 mol de ácido reage com 1 mol de base, vai formar sal e água. Então, a proporção molar é 1:1, tá? Bom, aqui são os dados fornecidos no problema. Ele pede para calcular o volume do ácido clorídrico. Então, tá aqui. E a concentração desse ácido, 5 mol por litro. Ele fala que tem 80 ml de base, 8 mol por litro. Então, como a proporção molar é 1:1, então o número de mol que a gente gasta de ácido vai ser igual ao número de mol que a gente gasta de base. A gente sabe que a concentração molar é o número de mol dividido por volume. Para calcular o número de mol, é só multiplicar a concentração molar pelo volume, tá? Então, aqui, se a gente multiplicar a concentração do ácido vezes o volume do ácido, isso tem que ser igual à multiplicação da concentração da base pelo volume da base, porque os números de mols aqui, ó, são iguais, a proporção é 1:1. Então, agora você substitui, ó, 5 mol por litro vezes o volume do ácido que a gente quer calcular, a concentração da base 8 mol por litro e o volume da base 80 mililitros, tá? Então, a gente vai calcular o volume do ácido em ml. Ele está pedindo em litros, aí depois a gente transforma. Então, o volume do ácido vai ser, ó, 8 vezes 80 dividido por 5. Então, aqui vai dar 640 dividido por 5, 128 ml. Para transformar de mililitro para litro, a gente divide por 1000. Então, dá 0,128 litros. O hidróxido de sódio neutraliza o ácido sulfúrico de acordo com a equação abaixo. Então, aqui, ó, NaOH é a base, mais o ácido, vai neutralizar, produzir sal e água. O volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, que reage com meio mol de NaOH é. Então, ó, pela equação, a proporção que eles reagem vai ser, ó, 2 mols de base para 1 mol de ácido, tá? Então, o número de mol de base é igual a 2 vezes o número de mol do ácido, tá? É o dobro, ó. Então, os dados fornecidos, ó, ele te deu o número de mol de base, ele falou que tem meio mol de NaOH. Ele deu a concentração molar do ácido, ó, 1 mol por litro, e ele pede o volume do ácido. Então, a gente sabe que a concentração molar é número de mol dividido por volume. Para calcular o número de mol, a gente multiplica, né, a concentração molar pelo volume. Como a gente sabe que o número de mol de base é o dobro do número de mol do ácido, então, ó, o número de mol de base é meio. Vai ser igual a 2 vezes o número de mol do ácido. Mas como que a gente vai calcular o número de mol do ácido? Nós vamos multiplicar a concentração dele pelo volume. Então, a concentração é 1 mol por litro, dividido pelo volume que a gente quer achar, tá? Então, ó, esse meio aqui, ó, é meio mol. Então, eu vou cancelar mol com mol. A unidade que vai sobrar aqui para volume é litro. Eu vou fazer a conta lá, eu vou dividir meio por 2, vai dar 0,25 litros.
Desejando determinar a concentração de uma solução de NaOH, usou-se uma titulação com ácido sulfúrico 0,1 mol por litro. Para a neutralização de 25 ml da base, foram necessários 27,5 ml da solução ácida. A concentração de NaOH em mol por litro encontrada foi de... Então, veja, pela equação balanceada, a proporção é 2 mols de base reage com 1 mol do ácido. Então, o número de mols da base é o dobro do número de mols do ácido, tá vendo? Esse aqui é o dobro desse aqui. As informações que ele deu pra gente, ó. A concentração molar, ele tá pedindo da base, e o volume da base é 25 ml. A concentração do ácido é 0,1 e o volume 27,5. Então, como a gente sabe que para calcular a concentração molar é número de mol sobre volume, então, para calcular o N, a gente multiplica concentração molar pelo volume. Então, o número de mol da base vai ser a concentração da base vezes o volume da base, ó, que é 25 ml, tá? Igual a 2 vezes o número de mol de ácido, que vai ser a concentração do ácido vezes o volume do ácido, ó, 27,5 ml. Ó, eu não preciso transformar ml para litro, porque eu vou cancelar aqui. E vou calcular a concentração da base, que vai ser 2 vezes 0,1 vezes 27,5 dividido por 25. Isso aqui é igual a 0,22. Como eu estou calculando a concentração molar, é mol por litro. Não esquece a unidade. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!